Salve, salve, meu querido e minha querida estudante! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor de Física, Thiago Lima, para mais uma aula no nosso curso de Física. Hoje o assunto novamente é eletrostática. Desde já eu agradeço. Se você tiver alguma dúvida ao final do vídeo, deixa aí no comentário no YouTube, me mande uma mensagem através do Instagram e eu vou tentar te ajudar. O tema da aula de hoje é atração entre corpo eletrizado e corpo neutro. E aí, será que esse trem rola? Porque é muito comum a gente ouvir as pessoas falando, os opostos se atraem. Pensando em cargas elétricas, será que essa ideia é verdadeira? Será que eu só tenho atração entre um corpo eletrizado positivamente e um corpo eletrizado negativamente? Vamos descobrir isso agora. Vem comigo! Para a gente chegar a uma conclusão e entendimento legal dessa parada, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui um corpo eletrizado com carga positiva. Eu vou colocar próximo a esse corpo eletrizado com carga positiva um outro corpo neutro, e ele é condutor de eletricidade. Esse termo indução eletrostática só vale quando o corpo que a gente vai colocar aqui nessa região é um condutor de eletricidade. Coloquei ele aqui. Repare, ele está neutro. O mesmo número de cargas positivas ele tem de cargas negativas. Quando eu mantenho esse cara aqui longe do meu corpo neutro, nada acontece. Mas quando eu aproximo este corpo de carga positiva do meu condutor neutro, bem, se ele é condutor, ele tem elétrons livres. E alguns destes elétrons livres do meu condutor neutro se deslocarão para a direita devido à atração que este corpo positivo exerce sobre eles. São todos os elétrons? Não, são apenas alguns dos elétrons livres que vão ser atraídos para a direita. Dessa maneira, eu vou ter o lado direito deste meu condutor com carga negativa em excesso e o lado esquerdo deste meu corpo condutor neutro com excesso de carga positiva. Se ele está neutro, cada elétronzinho tinha o seu respectivo próton, só que eu tive um fluxo de elétrons para a minha direita e, como consequência, formaram-se polos, um polo negativo e um polo positivo. Mas é importante você notar que este condutor ele continua neutro. Ele ainda tem o mesmo número de carga mais e menos. Elas apenas estão separadas por um processo denominado indução. Até porque se eu pegar esse cara aqui e levar ele para longe, os meus elétrons eles voltam a se espalhar pelo meu material e a gente deixa de ter essa polarização negativo e positivo. Essas cargas que formaram esses polos menos e mais, elas recebem o nome de cargas induzidas. E este camarada azul eletrizado positivamente, que foi o responsável por induzir essas cargas, ele é chamado de indutor. Além disso, esse meu condutor que teve as cargas separadas, ele é chamado de induzido. Então, esse meu condutor induzido, ele teve as cargas separadas por um processo denominado indução eletrostática, e quem promoveu isso foi esse corpo chamado indutor. Agora vamos ao detalhe muito importante. Esse cara positivo, ele atrai essas cargas negativas. A tendência são esses dois se aproximarem. Mas, ao mesmo tempo, este cara positivo, ele repele essas cargas positivas. Então, a tendência seria eles se afastarem. Será, então, que não vai acontecer nada? Nem atração, nem repulsão? O que vai acontecer? Bem, essa carga positiva, ela atrai essas cargas negativas com uma maior intensidade, pois a proximidade entre essa carga mais e essas cargas menos faz com que a força de atração entre elas seja maior do que a repulsão entre essa carga positiva e essas outras cargas positivas. Então, entre este nosso condutor induzido e o nosso indutor, vai rolar uma atração elétrica, pois a força elétrica entre essas polaridades opostas aqui, esse mais e esse menos, acaba sendo mais intensa, mais forte do que a polaridade positiva desse lado com a polaridade positiva deste cara do lado de cá. Ou seja, nós temos um condutor neutro
que vai ser atraído pelo meu indutor positivo. Ah, professor, e se essa carga aqui, fosse negativa? Só mudaria a polaridade. Aqui ficaria com carga mais e do lado de cá com carga menos. Novamente, as cargas opostas estariam mais próximas e, como consequência, haveria atração. A mesma força que o indutor exerce nesse nosso condutor neutro que sofreu indução, esse condutor neutro exerce sobre o indutor. Essas forças são pares de ação e reação. Então, se o corpo A atrai o corpo B reage e atrai o corpo A. Essas forças constituem um par de ação e reação, têm o mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos e não se anulam, pois elas atuam em corpos diferentes. Belezinha? Então, um corpo eletrizado atrai um condutor que está neutro. Mas será que um corpo eletrizado atrai um corpo isolante que está neutro? Vamos verificar? Bem, nós vamos separar esse nosso isolante em dois tipos. Vamos analisar os isolantes que possuem moléculas que são polares. Moléculas polares são aquelas compostas por elementos químicos que têm uma maior eletronegatividade do que o outro elemento químico que está ali ligado a ela. Então, por exemplo, a água é uma molécula polar. O oxigênio, que compõe a molécula de H2O, ele tem maior eletronegatividade do que o hidrogênio. E assim, os elétrons dessa molécula ficam mais próximos, por exemplo, do átomo de oxigênio do que dos átomos de hidrogênio. Isso faz a molécula apresentar polaridade. Quando a gente analisa esse nosso isolante composto por moléculas polares, é fácil evidenciar que um lado da molécula é mais negativo e um lado da molécula é mais positivo. Porém, não existe uma organização dessas moléculas. Eu tenho essa daqui com lado negativo para um lado, essa com lado negativo para o outro, então está tudo avacalhado, está uma zona. E aí o que a gente faz? A gente aproxima um corpo eletrizado deste nosso isolante. Quando este corpo eletrizado se aproxima deste isolante com moléculas que têm um polo positivo e um polo negativo, o que será que vai acontecer? Bem, o isolante ele não possui elétrons livres, então não pode acontecer aquela movimentação de elétrons como nós vimos para o condutor neutro quando aproximamos um corpo positivo dele. O que vai acontecer aqui é esse cara positivo rotacionar as moléculas polarizadas do meu isolante. Como assim, professor? Bem, na hora que eu aproximo esse cara positivo, vai aparecer uma força sobre esse lado negativo da minha molécula, puxando ela para a direita, e uma força de repulsão sobre esse lado positivo aqui da minha molécula, jogando ela para a esquerda. Quando isso acontecer na nossa molécula, ela vai girar. Ela vai sofrer um torque, ela vai sofrer um momento, ela rotaciona e a gente acaba tendo o lado negativo da nossa molécula mais próxima do corpo com a carga oposta do nosso corpo positivo. E esse cara com o lado positivo da molécula vai ser repelido, ele vai para o lado de lá. Qual vai ser a consequência disso no nosso isolante? O nosso isolante ele vai ficar polarizado, pois uma grande quantidade de moléculas vai ficar com o lado negativo voltado para o corpo positivo. E como consequência, a gente pode pensar que o resultado final é isso, ó. Eu tenho um polo negativo do lado direito, um polo positivo do lado esquerdo. Como esse menos está próximo desse mais, vai haver uma atração entre o nosso corpo eletrizado e o nosso isolante neutro. Isso acontece, por exemplo, quando a gente tem um filete de água caindo. E aí, nós aproximamos um corpo eletrizado desse filete de água. Por exemplo, vamos colocar um corpo eletrizado com excesso de elétrons. As moléculas da nossa água, que já são polares, elas vão rotacionar. E o lado positivo da molécula fica voltado para o corpo que está eletrizado negativamente. Assim, o filete de água ele é atraído pelo corpo eletrizado negativamente e ele começa a ser desviado no sentido de atração. Temos aqui, então, um experimento super simples de fazer e que pode exemplificar como um corpo eletrizado atrai
um corpo neutro isolante. Um detalhe importante, enquanto o condutor ele sofre o que a gente chama de separação de cargas por indução, o nosso isolante, a gente não usa o termo indução para ele, pois a gente não consegue separar essas cargas, a gente apenas alterou a geometria, a ordem daquelas moléculas, mas não houve uma movimentação de cargas. Então a gente fala apenas que o nosso isolante ele sofreu uma polarização. E essa polarização, ela também pode acontecer quando o nosso isolante é composto por moléculas apolares. São aquelas moléculas que a gente não tem um lado mais negativo e um lado mais positivo. A gente tem os elétrons distribuídos ao longo da molécula de uma maneira homogênea, sem um lado com mais elétrons e o outro com falta de elétrons, por exemplo. Então, esse isolante que está neutro, ele tem lá o mesmo número de elétrons e de prótons, só que nesse caso das moléculas apolares, os elétrons eles estão distribuídos de maneira uniforme ao longo da nossa molécula. Então, a gente representou ali na figura o menos e o mais juntinhos. Porém, o que vai acontecer quando eu novamente aproximar o meu corpo eletrizado positivamente? Aqui, a minha molécula ela não pode apenas rotacionar. Aqui, quando eu aproximar o meu corpo eletrizado positivamente, eu vou produzir polos na minha molécula que é apolar. Eu vou alongar, eu vou deformar a minha molécula. Eu vou puxar um pouco mais de elétrons para um lado e vou deixar faltando elétrons do outro. Ou seja, eu vou alongando, eu vou deformando a minha molécula de modo que eu tenha mais negativos de um lado e, consequentemente, mais positivo do outro lado. Nós, então, vamos ter este nosso isolante polarizado devido à deformação da geometria dessas moléculas. E, novamente, eu vou ter o menos mais próximo do mais, prevalece a atração entre este corpo eletrizado e este meu corpo neutro. Então, nós podemos concluir que, sim, rola atração entre um corpo neutro e um corpo eletrizado. Eu aproximo um corpo eletrizado, eu faço aparecer polos elétricos aqui nesse meu isolante. Se eu aproximo um corpo positivo, fica menos desse lado, mais do lado oposto. Se o B fosse negativo, ficaria mais aqui do meu lado direito, menos do meu lado esquerdo. E aí vem o detalhe, entre esse mais do lado de cá, rola uma repulsão. Essa força 1 e essa força 2 são forças de repulsão entre as cargas positivas do corpo B e do corpo A, e elas têm um módulo pequenininho, pois essas duas cargas elas estão distantes uma das outras. Em compensação, entre essa carga menos e essa carga mais, eu vou ter uma força de atração mais intensa, pois as minhas duas cargas são opostas e elas estão bem próximas uma das outras. O resultado é, se o F3 é maior do que o F1, a resultante das forças aqui sobre o corpo A é para a direita. Se o F4 é maior do que o F2, a resultante das forças aqui sobre o corpo B é para a esquerda. Vai rolar uma atração entre um corpo neutro e um corpo eletrizado, independente deste corpo neutro ser condutor de eletricidade ou ele ser um isolante. Eu espero que essa aula tenha sido de bom proveito para você. Se ficar alguma dúvida, me procure, me chama no Instagram, deixa comentário no YouTube, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Um grande abraço, fiquem bem, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!